Um ponto positivo da polícia foi que um dos policiais, ele não estava conseguindo me entender, então ele pegou o celular particular dele, né, o aparelho de celular particular, e pediu que eu colocasse algum material em japonês para que ele pudesse entender. Então, perante tudo isso, algumas pessoas conseguiram começar a pensar, refletir, né, sobre certos assuntos, e dando continuidade, então, após eu ser liberada da sala, né, da polícia, eu fui encaminhada para um hospital psiquiátrico, onde eu permaneci por 15 dias, e o centro da saúde mental que me encaminhou para lá, né, porque acho que estavam achando que era loucura da minha cabeça, então me encaminharam para fazer exames, e lá foi feito exames de droga, exames clínicos, e não foi encontrado absolutamente nada. E nas consultas com o médico, né, que estava responsável para cuidar de mim, ele ficava perdido, né, ele não sabia nem que tipo de consulta que ele iria fazer quando ia fazer as visitas, né, nos pacientes que estão internados. E eu sentia como se tivesse me entregado, né, no hospital. Ele ficou responsável, então ele ficava pensando, né, por que essa pessoa, por que essa mulher tá aqui, né. Ele ficou sem entender mesmo, então basicamente não teve nenhuma consulta mais relacionado à conversa, terapia, né, seria. E eu fiquei uma semana mais ou menos presa, né, dentro de um quarto que também era pequeno, não tinha cama, era só um colchonete, né, no chão, uma privada que também não tinha porta, nem descarga d'água, e também estamos sendo monitorados por câmera, tem áudio, né, microfone, alto-falante, né, lá dentro, mas você também pode chamar, pedir ajuda que ninguém te escuta. Só entravam no quarto mesmo os enfermeiros, né, para entregar comida, e meu médico também acabou me administrando um medicamento que, pelo fato de eu não precisar, eu comecei a me sentir dopada. Então eu sentia o meu corpo bem separado do meu espírito, né? E as energias lá dentro são bem energia de confusão, de medo, muito medo da morte. E com o passar dos dias, o medicamento começou a causar danos, né, no meu corpo físico, então meus pés começaram a ficar inchados. E por mais que eu avisava os enfermeiros de todos esses sintomas, eles pediam que eu relatasse ao médico, mas o médico, ele não podia, né, ele tinha que administrar, acredito eu, algum tipo de medicamento, né, pelo fato de eu ter sido encaminhada para uma internação, como sintomas de loucura, algo assim. Então, como o meu médico, ele percebeu que eu fiquei em observação, né, nesse quarto, e ele percebeu que eu não tive nenhum tipo de reação anormal, de sintomas de loucura. Então ele me liberou para ficar junto com os outros pacientes, e foi onde eu pude ter a oportunidade de conhecer uma chinesa que também
estava lá, mas ela não... A comunicação foi bem difícil. E ela estava num processo de esquecimento, né? Então ela não sabia o porque ela estava lá, ela não sabia a vida dela fora de lá, né? Ela só conseguiu me falar que ela morava na mesma cidade. E sobre a família, ela também não soube me falar muita coisa, mas é uma pessoa que tem uma sabedoria muito grande, e foi ela que me ajudou a dar uma amenizada nos meus pés que estavam inchados, né? Porque os chineses têm esse tipo de sabedoria. E eu sei que quando eu saí de lá, eu já pude perceber que ela já estava bem melhor, né? Ela já estava, inclusive, tentando bater de frente com os enfermeiros, né? Falando que não queria tomar mais os medicamentos, porque acho que ela, de certa forma, ela também percebeu que o medicamento estava causando danos no corpo dela, né? Na mente dela. E estava apagando toda a memória, né? Todas as lembranças. Então... foi isso que causou, na visão dos japoneses, tudo que eu tentei falar, né, o que eu tentei avisar. Na visão deles, eu tava louca, eu tava sobre algum efeito de droga, e foi isso. Eu vou dar uma complementada nesse áudio, ele vai ficar meio extenso, mas o tempo que eu estive trancada nesse quarto, eu senti a presença de um ser de luz, né, nas minhas costas. Então, como eu tava numa situação que eu tava me sentindo muito triste, porque eu não tava conseguindo ainda dissipar tudo que tava acontecendo, né, tudo que eu tava vivendo. Então, eu tava sozinha, trancada, né, num quarto, só com os japoneses, né, não tinha, eu não sei, eu não domino o idioma japonês, então pra mim foi bem complicado a comunicação. Eles até tentaram usar um aparelho, né, tipo um tradutor, mas não funcionava, porque tanto do português pro japonês quanto do japonês pro português não tava a tradução não era nada com nada, então a gente não conseguia se comunicar direito. E toda vez que eu entrava nesse processo de tristeza, esse ser de luz que estava me acompanhando, que estava me amparando nesse momento, ele é como se retirasse tudo isso do meu coração. Então até minhas lágrimas secaram, literalmente foi assim, né? Como se não fosse permitido, né? O sentimento vinha junto com os meus pensamentos, né? Então o pensamento gerava o sentimento, e tudo isso era retirado, né? Quase que instantaneamente. E eu não pude receber visita, né? Tava proibido, porque como a polícia usou a lei em conjunto com o Centro de Saúde Mental, né, do governo, então eu tive uma internação que o governo ficou responsável, né, perante essa lei. Então a família não pode se meter, ela não consegue fazer exatamente nada, né? Então a minha família não conseguiu me tirar. Eu tive que esperar mesmo esse tempo, que foi o tempo necessário que o governo, até o governo me liberar. Então ele que pagou toda a conta do hospital, né? Não tive que custear com nada, foi tudo pago por ele. Então, na verdade, nem o resultado dos meus exames, o meu médico, eu não sei se ele não teve coragem, né, o que aconteceu, porque no dia que eu recebi a alta,
Eu só pude ter contato com minha família um dia antes, que teve uma reunião, foi feita uma reunião, então eu pude ver e conversar com eles, mas logo no dia seguinte eu já iria receber alta. Então no dia da alta, quando eu fui descer as escadas, né, porque a internação é no 2º andar, eu perguntei pro meu médico, né, qual era o resultado dos meus exames. Ele simplesmente virou pra mim e falou: você não tem que se preocupar. E foi isso. Ele só me administrou um medicamento que foi bem, né, bem suave, é como um calmante, esses que vende aqui em farmácia mesmo, né. Mas um dia antes da minha alta, esse medicamento que eu tava tomando lá dentro da internação, que era um medicamento forte pra mim, ele já suspendeu, né. Eu não tomei, então eu já pude, os sintomas, né, de dopamento, que eu tava me sentindo meio zoró, já começou a desaparecer. Então quando eu recebi alta, eu já não tava mais com esses sintomas. E foi isso.